Então, você tem uma quantidade de capital absurda chegando, especialmente da Ásia. Tá? Praticamente todos os países da África estavam investindo fortemente no Tesouro Americano. Tá? E por dois motivos. Um, é porque eles aprenderam a lição da crise de 97. Quando eles estiveram na crise de 97 lá, eles se tocaram que eles têm que fazer algum tipo de hedge contra uma depreciação da moeda deles. Né? Foi uma crise cambial, em 97, na Ásia, e eles sofreram barbaridade. Então, para não sofrer barbaridade de novo, eles começaram a investir no Tesouro Americano, né, para ter uma proteção, se acontece alguma coisa com o câmbio, né, se tem uma depreciação, uma mega desvalorização do câmbio da moeda deles, asiáticas, eles teriam, em contrapartida, né, um lucro com o Tesouro Americano. E, por outro lado, obviamente, como são países exportadores, a ideia era manter um câmbio num nível, um patamar adequado para você ter exportação. Tá? Que é uma coisa que o Brasil, até hoje, não conseguiu fazer direito. Independente de ser bom ou ruim, o Brasil tenta, mas não consegue muito. Por outro lado, do lado interno, o que você tem? Você tem uma... Você acabou de... Tipo, comecinho de 2000 é quando termina a bolha da internet. Né? O governo americano tem receios muito fortes de você aumentar a taxa de juros e começar a ter deflação. O que acontece quando você aumenta a taxa de juros é que você meio que mata a inflação. Né? Essa que é a ideia, o que o governo vem fazendo, o brasileiro vem fazendo há anos. Né? Então, se você aumenta a taxa de juros, você vai meio que ter um perigo de deflação. E nada pior do que deflação. A economia é uma coisa meio esquisita, né? Que inflação é ruim, mas deflação é pior. Obviamente, hiperinflação é tão ruim quanto deflação. O Japão está há décadas, aí, quase 2 décadas já em deflação, agora está melhorando um pouquinho, finalmente. Então, é uma coisa que ninguém quer ter, é deflação. Então, o governo americano, o Fed, né, o Banco Central americano, tentou fazer uma política de taxa de juros que era bastante leniente. Tá? Então, basicamente, a taxa de juros estava baixíssima. Não vou aumentar, vou manter minha taxa de juros baixa. Tá? O que acontece? Quando você mantém a taxa de juros baixas, o mercado de crédito aumenta muito. Você expande o mercado de crédito, fica muito fácil você conseguir crédito. Você vai fazer um mútuo, vai comprar um automóvel, os juros que você vai pagar por mês é muito baixinho. Tá? Nos Estados Unidos, o juros real era praticamente zero. Você estava numa taxa de juros de 1%. 1%, 0,75%, por aí. É muito baixo. Então, praticamente, o mercado de crédito expandiu muito nessa época, especialmente o mercado de crédito imobiliário, né, o mútuo. É mútuo que a gente fala em português, para mortgage? Eu acho que sim. Né? Então, você tem essa bolha criando no mercado imobiliário, né? Os preços de casa nos Estados Unidos subindo de forma exponencial. O gráfico é lindo. Você olha, é uma coisa exponencial, assim, né? Uma curva convexa subindo cada vez mais rápido. Né? É impressionante. Tá? Então, essa é basicamente o setup, né? Como é que estava a configuração da coisa no comecinho dos anos 2000. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é um pouquinho da intermediação financeira. A intermediação financeira mudou muito desde os anos 80 para cá. Eu vou falar, tem uns 3 ou 4 slides sobre isso daqui a pouquinho. O modelo de financiação, de intermediação financeira agora mudou completamente. Não é uma coisa mais feita por banco comercial, é uma coisa feita pelo mercado. Quando eu digo mercado, isso inclui mutual funds, fundos mútuos, fundos de investimento, todo tipo de GSE, né, de Government Sponsored Enterprise, todos esses tipos de instituições financeiras hoje participam no mercado, do sistema financeiro, da arquitetura do sistema financeiro e fazem intermediação financeira. É muito mais complicado, eu vou ter umas transparências sobre isso daqui a pouquinho. Tá? E, basicamente, os empréstimos agora não era aquela coisa simples de eu coloco meu dinheiro no banco, o banco me empresta para uma outra família comprar um carro ou comprar uma casa. Eu coloco meu dinheiro no banco ou coloco meu dinheiro no fundo de investimento. Esse fundo de investimento ele vai lançar empréstimos de curto prazo para um banco comercial. O banco comercial vai entrar no mercado de repo, de repurchase, que é basicamente um mercado de um acordo de eu te dou moeda hoje, você me dá um produto amanhã, quase como um forward, para um banco de investimento. Um banco de investimento vai entrar com algum outro tipo de asset-backed security, com um ABS, alguma instituição financeira que venda ABS, aí o cara que faz o ABS vende o MBS, né, o Mortgage-Backed Security, para alguma casa que faça mútuo, e esse cara finalmente manda
para a família poder comprar casa. Então, é um canal, né, uma cadeia muito maior. E essa cadeia é feita com empréstimos que você coloca todo mundo num saco. Né? Você imagina que esses caras são todos independentes, senão, se eu botar todo mundo junto numa carteira, eu vou diminuir o meu risco. Essa é a parte ali do pooled. Né? Eu boto todo mundo numa piscininha. Aí eu vou lá e corto eles em pedaços diferentes. Um pedaço aqui que é AA, que tem a maior senioridade, ele é pouco risco de default, ninguém vai me quebrar aqui, então esse cara tem um risco muito baixo. Tá? E esse pedaço ele é mais caro, porque não só ele tem risco pequeno, como também, se acontecer alguma coisa e tiver um default naquele instrumento, o cara que detém aquele primeiro pedacinho lá, ele vai receber a grana dele primeiro. Aí, depois você desce, vai ter um cara que é double A em vez de triple A, que é um risco de crédito ainda bastante pequeno, mas um pouquinho maior. Ele só vai ter acesso à grana dele, no caso de quebra, se primeiro você conseguir pagar todo mundo no primeiro pedacinho. E assim por diante, até o ativo mais tóxico, onde a probabilidade de quebra é muito alta. Tá? Obviamente, por ter uma probabilidade de quebra muito alta, o teu retorno é muito alto também, você está correndo risco, você tem que ser remunerado por isso, e você não tem a menor chance de receber alguma coisa de volta se acontecer uma quebra. Tá? O legal disso é que você consegue distribuir o risco de forma mais eficiente na economia e, obviamente, para o consumidor, né, para a família que está comprando a casa, a taxa de juros que ela vai pagar para comprar a casa vai ser muito mais baixa. Tá? Então, essa é a vantagem de você estruturar, que é essa parte aqui de colocar no mesmo saco e fazer esses cortes, e depois vender utilizando securitization. O que é securitization? É pegar qualquer coisa que não é um papel negociável e transformar num papel negociável que você possa tradear. Tá bom? Eu tenho 10 minutos só. Eu acabei de começar? Não era 40 minutos que eu tinha para falar? Me falaram que eu tinha 40, tudo bem. Então, isso aqui ajudou a fazer o quê? A ter uma taxa de juros muito baixa no mercado americano. Tá? Porque esse cara aqui ajuda a taxa de juros ficar baixa. Obviamente, o fluxo de capital também estava ajudando. E o Fed, propositalmente, queria ter uma taxa de juros muito baixa. Tá? Então, o que acontece? Eu vou pular, então, essa parte aqui, porque é muito popular a parte esses ativos estruturados e securitizados. A parte estrutura, bem, vou falar rapidinho, então. A parte de estrutura é muito legal porque você consegue ter, você distribui melhor esse risco na sociedade, se você quiser, no mercado financeiro. Quem quer ter uma coisa com mais risco, pega um ativo lá embaixo, um pedacinho mais baixo lá do teu instrumento. Se quem tem menos risco, vai lá para o AAA lá em cima, né? Tem muito menos risco. E isso permite que, no final, o teu mortgage seja muito mais barato. Tá? Ou, para as firmas, esse é o link com a economia real, as firmas não financeiras que querem levantar capital para fazer algum projeto, elas conseguem pegar empréstimo também com uma taxa de juros muito mais baixa. Por outro lado, a securitization, o fato de você estar vendendo esses ativos dessa forma, é ótimo também para quase que toda instituição financeira no mercado. Tem muita instituição financeira no mercado que, por regulação, eles não podem tradear qualquer ativo. Tá? Então, tem muito, por exemplo, fundo de pensão não pode tradear qualquer coisa que não seja investment grade. Por isso que no Brasil tinha toda essa preocupação de ser investment grade, porque assim agora os fundos nos Estados Unidos vão poder investir no mercado brasileiro. Né? Tem todo esse tipo de preocupação. Mas se você pega um bond brasileiro, uma renda fixa brasileira, coloca dentro de uma piscininha dessa, faz lá toda a compactação e corta em slices, agora você tem, junto com a brasileira, você tem a dívida de um país qualquer da África do Sul, ou um país lá no Sudeste Asiático, você coloca todo mundo junto, o que era, sei lá, BBB, vira AA. Né? O rating do crédito melhora muito. E, quando melhora, agora esses caras podem pegar comprar esse ativo. Então, eles conseguem comprar um ativo que é BBB, que é o Brasil, né? E conseguem, porque esse modo de você securitizar, estruturar o ativo, transforma ele num AAA. Apesar de que, individualmente, os componentes da carteira são todos BBB, quando você monta a carteira, ele vira AA. E aí você consegue ter esses caras na tua carteira. Então, era ótimo. Né? Isso aqui é tudo de bom, não tem nada de ruim aqui. O problema é que, se fosse realmente tudo de bom, isso aí devia estar espalhado pela economia inteira. Né? O problema é quando você olha quem que estava tomando esse risco de crédito aqui, quem que estava carregando esses caras, eram só os bancos.
Tá? Grande parte estava junto com no sistema bancário.